A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje aqui mais um tema. Você sabia? Nós vamos conversar hoje sobre a passagem de Ló, Gênesis capítulo 19, que vai retratar a destruição de Sodoma e Gomorra, passagem extremamente conhecida. E nós queremos abordar aqui o seguinte fato, da seguinte pergunta. Você sabia que Ló tinha outros filhos além das suas duas filhas mencionadas no texto de Gênesis? Se você não sabia, vamos à nossa conversa. Primeiro, antes de entrar no nosso assunto, eu quero fazer a seguinte observação, porque para esse direcionamento, quando nós lemos o livro de Gênesis, principalmente essa passagem do capítulo 19, que nós vamos prestar atenção maior. Qual é a nossa atenção quando vamos para o texto? Quando vamos para o texto, observamos o capítulo 19, versículo 37, que vai dizer o seguinte, 34, vamos voltar ao 34. Sucedeu que no outro dia, que a primogênita disse a menor. Então nós temos, o 37 também vai falar o termo primogênita. Então quando a gente lê, você lê o texto de Gênesis capítulo 19, você observa mais, a sua atenção ela focalizada na palavra primogênito. Então o que se entende, o que passa na nossa cabeça? Automaticamente você entende o seguinte, se existe uma primogênita, então automaticamente só existe ela e mais outra, porque se falam de duas filhas. E a gente acaba a nossa abordagem, a nossa especulação bíblica e atenciosa das escrituras neste fato. Mas precisamos observar o seguinte, quando lemos todo o texto. Por isso você precisa, eu preciso, nós precisamos prestar atenção naquilo que lemos e não direcionarmos a nossa cabeça aquilo que as pessoas têm nos condicionado a saber. Vamos para o texto do capítulo 19, versículo 12 em diante. Então disseram aqueles varões a Ló, tens alguém mais aqui? Aí vem, teu genro e teus filhos, preste atenção que está aqui filhos, e tuas filhas. Está prestando atenção? Teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tirai-os para fora deste lugar. Então o anjo pergunta, automaticamente ele já responde, fala, teus filhos, que ele sabe muito bem, o anjo não teria errado, e tuas filhas. Pois vamos destruir este lugar, porque seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros. Preste atenção, que não há uma confusão aqui de passagem. Não está incluindo os genros de Ló aos filhos de Ló. Porque se não falar, falou aos seus filhos, o escritor de imediatamente continuaria falando genro ou filhos de uma forma mais direta. Então, genro é uma coisa, filho é outra, o termo é diferente. Então, voltando ao texto. Então saiu Ló, versículo 14. E saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar de suas filhas, ou seja, não eram casados com suas filhas, eram prometidas. E disse, levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi dito, porém, por zombador aos olhos dos seus genros, ou seja, os genros zombavam dele. Achou que ele estava falando algum tipo de piada, algum tipo de brincadeira, não estava acreditando, porque eles não conheciam a Deus, aquela cidade era extremamente perversa. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereçam na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tirou e puseram fora da cidade. Então, eu termino aqui a minha fala dizendo para você o seguinte. Ló não tinha só duas filhas, Ló tinha mais outros filhos. E o que a gente também pode pensar aqui é que Ló provavelmente poderia ter outras filhas que já eram casadas e por serem casadas e comprometidas com a cidade de Sodoma e Gomorra, ficaram na destruição da cidade. Claro que com isso abre uma seguinte vertente. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Provavelmente ela pode ter olhado para trás não só pelo amor à cidade, mas por também o amor aos seus filhos,
que ficaram na cidade e sofreram a destruição da mesma. Você sabia?